Carlos Matheus Bruxel no dia 18 de agosto de 2021. Eu tinha feito um vídeo há um tempo atrás, um vídeo sobre lei da atração. E basicamente eu falei que os nossos pensamentos, eles têm um poder de mudança, mas numa intensidade. E aí quando a gente fala, essa intensidade ela é um pouco maior. E quando a gente se movimenta, essa intensidade ela é maior ainda. Então por isso que o que realmente traz mudanças no mundo e traz mudanças para nós mesmos e para os outros são as ações. E aí a gente entra num contexto de autoridade. Ou seja, eu percebo que muitas coisas aqui no YouTube que eu falo, às vezes eu nem aplico, sabe? Então, às vezes falta uma certa autoridade para mim falar. É por isso que Jesus Cristo, quando ele falava com muita autoridade. Ele tinha autoridade sobre aquilo que ele falava. E é a autoridade que a gente precisa na vida também. Porque não adianta eu falar determinada coisa se eu não faço. Da mesma forma que não adianta eu ter pensamentos positivos se a minha fala ela não condiz com o que eu penso. Da mesma forma não adianta eu ter palavras bonitas se as minhas ações não forem positivas. Então uma coisa tem que condizer com as outras, certo? E aí pensando nisso, a gente vê que a gente tem muitos egos dentro de nós, a gente tem muitos eus. Então eu já vi uma pessoa falando que eu quero fumar porque eu quero, não tem nenhum outro motivo, não é por causa de determinada situação da minha vida, não é por causa disso ou daquilo, é porque eu quero, simplesmente porque eu quero. E aí você não tem nenhum argumento. Se a pessoa quer, a pessoa pode fazer aquilo, cada um faz da sua vida o que é melhor para si, o que ela acha que é coerente, que ela gosta. Então se ela quer fazer alguma coisa, ela pode fazer. Mas aí esse eu quero, é porque eu quero, a gente entraria numa questão de eu. E a gente sabe que a gente tem muitos eus dentro de nós. Então, em determinado momento a gente quer uma coisa e em determinado momento a gente quer outra coisa, e assim a gente vai mudando. E a gente tem muitos eus dentro de nós. Então, em determinado momento eu posso querer alguma coisa e em outro momento não querer mais. É por isso que entra a questão do Peregrino, ou seja, o Peregrino é um livro que eu estou lendo, um livro muito bom inclusive, mas eu não terminei ele ainda. E aí, a caminhada do peregrino seria a caminhada de um cristão, né? Essa caminhada, acredito que um ser que busca essa caminhada numa linha cristã, numa linha que tenta se aproximar cada vez mais de Cristo, tenta ter as palavras mais parecidas com Cristo, tenta ter as ações mais parecidas com Cristo. Essa caminhada, ela é uma caminhada verdadeira, mas é uma caminhada muito difícil, muito sofrida, porque a gente tem que abandonar muitos eus. Então muitas vezes a gente tem que deixar o nosso eu de lado para fazer uma vontade superior, uma vontade que muitas vezes não é o que a gente gostaria, mas é uma caminhada que ela é necessária. Então nesses milhões ou bilhões ou trilhões ou infinitos eus que a gente tem, inclusive que a gente pode escolher entre um eu ou outro, a todo momento a gente pode escolher, esses muitos eus, eles devem ser abandonados, e para a gente tentar cada vez mais
diluir o nosso ego, se livrar do nosso ego. E é inclusive um caminho muito difícil a se seguir. Acredito que seja por uma vida inteira a gente sempre tentar abandonar o nosso eu, abandonar a nossa vontade própria. Claro que a gente tem que ter vontades, sonhos, e tem que lutar pelos nossos sonhos, tem que batalhar na vida, mas sempre tentando desconstruir o nosso eu. Se fosse possível, a gente, a cada dia, a cada manhã que a gente acorda, a gente escolher um melhor eu, abandonando o nosso passado, com certeza a gente teria uma vida mais fluida. E essa é uma caminhada muito interessante. E é uma caminhada difícil. Às vezes eu tô falando isso e não tô cumprindo com isso no outro dia. É por isso que pra gente falar, a gente precisa ter uma autoridade naquilo que a gente fala, senão as nossas palavras não vão estar coerentes com as nossas ações, sabe? E é isso que a gente tem que buscar. Ter os pensamentos coerentes com as palavras e as palavras coerentes com as nossas ações, tentando abandonar o nosso ego, o nosso eu e fazer uma vontade divina, uma vontade que é verdadeira. Porque a gente sabe que a gente não tem esperanças nesse mundo, a gente precisa tentar cada vez buscar um mundo melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, para as próximas gerações, para elas terem um mundo melhor, com certeza, mas sem esperanças no mundo e sem esperanças na humanidade, sempre com a esperança no divino. Acredito que essa é uma verdadeira caminhada, é uma caminhada que todo cristão deve buscar e todo cristão coerente busca, né? A gente ter esperança em um mundo superior. Então esse foi o vídeo de hoje. Agradeço a quem assistiu e até o próximo vídeo.